É fácil menosprezar o time de beisebol da escola, já que nunca ganhou um campeonato. No entanto, mesmo tendo Kojima, o estudante que mais se dedica aos treinos. Há 21 anos ele conquista títulos e prêmios individuais, ganhando fama de prodígio, sem sorte pelo time que nunca chegou ao campeonato, mas geralmente se culpa antes de culpar o time. Pelo menos até conhecer a pessoa e protagonista da série. Durante um campeonato de treino, o arremessador se machuca, deixando todos sem opções. Mesmo sem demonstrar, Kojima está preocupado. Eles procuram em vão por um arremessador de emergência até que a mulher misteriosa surge, enquanto o tempo se esgota. Ela parece lhes dar uma opção, levando-os aos bairros pobres, onde pessoas se reúnem para apostar seu dinheiro de forma ilegal. Em combates entre arremessadores e rebatedores em um espaço reduzido, se o rebatedor receber 3 strikes ou a bola não sair da zona, o arremessador vence. Senão ele perde. É uma festa ilegal. No entanto, entre todos esses velhos americanos, a mulher destaca um jovem japonês com presença marcante. Mesmo assim, o lesionado aposta no rebatedor, famoso por nunca perder. O arremessador acerta o primeiro strike e tem velocidade comum, mas há algo estranho, o movimento da bola que ninguém rebate. Pois é, o lesionado acaba perdendo 4.000 ienes só para perceber que estava apostando em dólares. Isso é uma fortuna. Confiante e querendo pagar, ele decide desafiar o jovem Rubio, se gabando de que vai ganhar apenas por ter um cargo no colégio. O Rubio quer recusar, mas como o rival fica provocando, ele diz que aceita. A aposta sobe para 40.000 dólares, dando a vantagem de que ele só precisa rebater uma única vez. O cara aceita, mas o estranhamento o assusta. Após o primeiro golpe, vê que é rápido, mas nada demais. Mesmo assim, a mulher não, mas o medo dele é claro. É nesse momento que os dois amigos caem na armadilha do loiro. Eles não conseguem parar de pensar na bola. O primeiro chute, mesmo lento, era a única chance de vitória. No segundo, ele se apressa e perde outra vez. Resta a ele uma última chance, sem saber qual técnica usar, enquanto o lesionado não se acalma. A aura do adversário o domina totalmente. Seu amigo se aproxima e pede que ele se acalme, pois provavelmente é um truque. A maneira como ele segura a bola sem luvas só precisa se concentrar aqui, ganha um pouco de confiança, mas mesmo assim acaba sendo atingido. Parede. 3 strikes. O machucado perde a aposta, o cara engana até pelo jeito de segurar a bola. Agora devem 4 milhões de ienes. A mulher é sincera e admite que queria atraí-los até aqui para enganá-los. Mas justamente aquele jovem, conhecido como o Invencível Toa, não faz parte do grupo deles, é um solitário que sempre aparece por aqui. Aqui ele passa vários dias, as apostas continuam. No entanto, outro jovem chega aos bairros pobres para desafiar os velhos americanos. O cara não entende as regras e zoa o novato, mas na hora de rebater, ele quebra os vidros. Todos ficam em silêncio, e ele se apresenta como o prodígio Kojima. Peter Saul acha interessante, aposta tudo em uma luta, mas mesmo assim perde. A mulher percebe seu dinheiro sumindo, e Toa surge, atraindo sua atenção. Kojima também o procurava. Mesmo sem iniciar a aposta com os colegas, ele tenta desafiá-lo para que perdoem a dívida. Ele só aceita se receber 400.000 dólares. Ambos são profissionais, então dinheiro não é obstáculo, e Kojima deixa claro que aceitará. Mas não podem chamá-lo de gênio enfrentando pessoas fáceis e sempre por dinheiro. Mesmo assim, todos apostam em Toa por seu respeito, enquanto Kojima se mostra arrogante. Para aumentar isso, Toa erra o primeiro disparo. O problema é que, ao repetir isso, Kojima questiona se ele está nervoso ou não é tão bom quanto dizem, mostrando subestimação. E o loiro só tem uma bola restante para perder, então Kojima, para não ganhar tão fácil assim, começa a tentar rebater, o que ele facilmente teria deixado passar para vencer. O loiro aproveita essa arrogância. Aos poucos, o placar começa a se igualar entre bolas e strikes. Enquanto isso, Big Mama sabe que o cara sempre teve tudo calculado. Agora é a vez dele arremessar, e o público espera que surpreenda com um lançamento forte e rápido, especialidade de Kojima. Sem chance de perder, Toa se prepara. E para o último arremesso, sim, é uma bola incrível, mas pela lentidão do lançamento, Kojima fica paralisado no momento. Big Mama entende que perdeu por arrogância ao chamar alguém de amador só por não estar em um time. Esse egoísmo são características que Toa usa a seu favor para que as pessoas confiem no que vai acontecer. Primeiro, fazendo-o acreditar que estava nervoso, foi melhorando aos poucos, para que ele acreditasse que os arremessos seriam cada vez mais fortes, para que no final voltasse a um simples lançamento lento, mas eficaz. Kojima tenta reclamar, mas agora fala apenas com raiva. Esse não é o beisebol que ele respeita tanto.
Ele fica abalado e some por dias. Enquanto isso, Big Mom ainda se surpreende que alguém viciado em jogos de azar possa ser um jogador tão temível. Brinca com a mente dos rivais. Enquanto isso, Kojima, por causa da frustração, passou uma semana inteira nas montanhas, mas ainda não desistiu. Está procurando uma maneira de vencer seu rival. Mesmo sem ver os movimentos dele, você pode aprimorar sua atenção. Após anos de carreira, é a primeira vez que está tão desesperado para vencer. Após mais dias de treino e contou ainda ganhando no cassino, seu rival o desafia novamente. Sabendo que isso é um pouco injusto pro loiro, mas já que se ele vencer vai entregar sua carreira e nunca mais poderá segurar um taco de beisebol. O loiro aceita, mas também terá que parar de apostar seu dinheiro sujo em beisebol, ameaçando tomar seu braço para impedir que continue apostando. A situação fica interessante. Eles têm mais 3 dias para se enfrentar, com Kojima arriscando seus últimos anos de beisebol e para treinar. Ele se desafiou a cortar 1000 troncos em um dia para tentar recuperar parte da confiança perdida. No entanto, antes de conseguir, aparece um obstáculo que o faz falhar, resultando em uma lesão ainda pior. Isso o limita bastante. Enfim, chega o dia em que Kojima é consumido pelo confronto. E mesmo que seus amigos saibam que ele está em grande desvantagem, precisam confiar. Acima de tudo, ao ouvir que a lesão pode ser boa, porque agora ele só pode rebater de uma forma por causa do tipo de lesão. Então, focar em uma única coisa pode ser o que vai salvá-lo. Isso, claro, se o loiro não perceber, por isso ele deixa passar os 2 primeiros arremessos. Toa, porém, o surpreende ao perguntar sobre o braço machucado. Tudo desmorona dentro de Kojima, porque agora ele sabe que só pode rebater de uma maneira. Toa se prepara, mas o rebatedor já sabe se vai acertar. O loiro claramente o supera. Enquanto avançamos algumas semanas, todos estão vaiando os Liyuarun porque continuam sem ganhar nada. O time está se desfazendo aos poucos. Voltando àquela noite, Kojima, sentindo-se superado, usa o corpo e força uma bola morta, que nas regras normais não valeria porque foi intencional. Como explicaram no primeiro duelo, isso é uma vitória para ele. Para Kojima, o loiro é legal e luta para que isso aconteça. Por isso, ele aceita me entrega o braço para garantir que não aposte mais, mas Kojima nunca falou em bater nele. Ele quer levar o braço, mas para enfrentar mais profissionais. Ele pede humildemente que se junte ao time para mostrar suas habilidades ao Japão e ajudá-los a chegar ao campeonato. Um desejo tão honesto que deixa o loiro pensativo ao vermos o executivo, presidente e dono dos Liyuarun. Há 30 e 20 anos o time venceu um campeonato, mas desde então só acumula derrotas, sendo o mais fraco da classificação. Mesmo assim, Kojima fez o time melhorar, então o presidente aceita reunir-se com o novo membro da equipe. No entanto, ao ver que é um dom, ninguém tem a intenção de aceitá-lo. Além disso, a personalidade de Toa não ajuda, mas quando se reúnem, as coisas mudam. Já que o loiro propõe um contrato interessante, pois ele não terá um salário fixo, mas sim, para cada rebatedor que eliminar, deverá ganhar milhões de ienes. Mas se alguém conseguir fazer uma corrida completa em cima de Toa, ele terá que entregar 50 milhões de ienes. Oferta que o velho mestre dos negócios não pode recusar. Porque pelos cálculos ele não consegue parar todas as corridas. No fim, o salário dele sempre seria 0 ienes ou até negativo. Para o velho é um jovem interessado apenas em dinheiro e que não entende beisebol. Pois bem, no dia seguinte temos uma partida onde o K11 está perdendo de forma brutal. Por isso, o time entrega o prêmio, mas quem entrega o prêmio é para que ele assine o contrato. One Outs. Sem saber que esse acordo, que é só sobre dinheiro, aos poucos começará a mudar seu time fraco. Já que vamos para o jogo de pré-temporada, onde Kojima, por causa da sua lesão, está como comentarista. Por isso todo o foco será no novato, que dorme tranquilo nas arquibancadas. Mesmo assim, ele tem mais reflexo que metade do time. Ele entra em campo sem aquecer, algo estranho até para o rebatedor, mas a confiança em seu rosto diz tudo. O primeiro arremesso é strike, e Pumoropaku Sosu embora alguns rebatarem, são rebatidas desconfortáveis e a corrida adversária para pela metade. Mesmo assim, adversários acham que seus arremessos não impressionam. No entanto, quando um gênio como Kawanaka, estrela dos Fingers, observa, ele sabe que não devem subestimar o novato, porque ele está escondendo alguma coisa. Então ele mesmo entra em campo e tudo acaba se tornando um duelo entre arremessadores.
No entanto, o resto dos Fingers não consegue perceber a ferocidade do adversário. Por isso, depois de uma rebatida bem ruim, eles perdem a pressão. Isso não significa muito porque eles ainda têm jogo, mas Kawanaka sabe disso. O jogo está perdido porque Itohua não vai deixar eles rebaterem. Aos poucos, o time percebe que o novo dos Lwaron eliminou todos os rebatedores adversários como um monstro. E obviamente sem completar corridas. O presidente não consegue conter a raiva. Enquanto o Ideguchi pergunta a Kojima como alguém que às vezes arremessa rápido, mas em outras muito devagar, pode exercer tanta pressão, ele não responde, mas se anima. Enquanto isso, o salário de Itohua chega a 250 milhões de ienes. Porém, sua sorte acaba logo, pois precisa continuar jogando. Mas nos cassinos, pois o presidente decidiu que ele não jogará nas próximas partidas. Em entrevistas, ele afirma que seu time não tem ambição. Beisebol exige mais que esforço, é preciso buscar a vitória. Para o presidente, tanto faz, ele só quer benefícios financeiros. Ele sabe que sem o novo, os fracassos continuam, por isso seu plano é Kojima. Então, por enquanto, já que se passaram 2 semanas, o mais provável é que os rivais já devem ter se acostumado com os lançamentos de Itohua. O presidente vê a chance de ele devolver todo o dinheiro que tirou. E já que ele não só controla completamente todos os diretores, mas também o treinador e até alguns jogadores. Eles vão jogar a primeira partida da temporada contra os Eagles, que é um time temido e provavelmente vai destruir o Itohua. No entanto, o time também está conquistando o apoio das arquibancadas. Mais uma vez, sem aquecer, ele se prepara para o primeiro arremesso, provavelmente rápido. O rebatedor se surpreende com uma bola baixa, mas ainda consegue rebater e iniciar a corrida. Akei Yoshida, seu companheiro, poderia ter parado a bola, mas deixou passar. É estranho para Itohua, pois isso acontece com ele pela segunda vez, enquanto o adversário avança passou para a terceira base. Isso irrita o protagonista, que avisa ao companheiro que, se não jogar sério, é melhor ir embora. O cara aceita e sai, deixando o time com 8 jogadores. Isso empolga tanto o presidente, que ele ordena ao treinador que não faça nenhuma substituição. Para perder dinheiro, o protagonista será o único arremessador até o fim da partida. Além disso, ele se sabota ao dizer que seus companheiros são incompetentes, mas o adversário é ainda mais. Eles não precisam de 9 jogadores para ganhar, o adversário se irrita. Muitos odeiam o Prota, mas isso é estratégico. Fazer um time de 8 funcionar não é fácil, e o Prota não conseguiu eliminar ninguém. De tanto falar, todos zombam do time. E se continuarem assim, o Prota vai ter uma dívida de 200 milhões quando a partida acabar. No entanto, o Prota segue desafiando seus rivais. O fato de estarem ganhando permite que sejam chamados de perdedores e insultados, sem perceber que isso só alimenta a raiva de um time sem nada a perder. Então Toa não pensa 2 vezes e arremessa. Para o rebatedor é mais do que fácil. No entanto, Imai aparece completamente do outro lado de onde estava para pegar a bola e sai disparado atrás do corredor, eliminando 3 jogadores na terceira base. O velho não consegue acreditar. Ainda assim, ele acredita que não conseguirão mudar nada no tempo restante, daqui em diante não recebem mais pontuação. E tudo isso porque o time está dando sangue para eliminar os corredores, sem perceber que estão se esforçando e estão sendo pressionados por todos os insultos que receberam do outro time. Para Toa, este é um verdadeiro jogo de beisebol, onde só querer vencer é a motivação. E isso não motiva apenas eles. Ao olhar para as arquibancadas, as pessoas sentem pelo seu time, e a euforia toma conta delas. Por isso, é preciso retribuir o carinho. Começa a jogada dos Licãos. Eles reagem, reduzem a diferença para 7 pontos, e o adversário coloca a estrela Mizuhashi como arremessadora. É uma decisão desesperada, pois o time deles vai perder. O problema é que isso também dificulta a partida. Seus primeiros arremessos já mostram isso. A reação começa a ser contida. Mesmo assim, para atuar, ter poucas chances não é o mesmo que não ter nenhuma. Mas esse cara que arremessa de formas imprevisíveis é um grande desafio para os Lycaons. A única opção deles é usar isso a favor e começam a dizer que o loiro tem uma brecha na luva ao arremessar. Essa informação é falsa e foi posta de propósito para alarmá-los. Ao mudar seu arremesso pela primeira vez, os protagonistas rebatem seu lançamento. O prodígio gradualmente cai na armadilha do protagonista, dominado pela ansiedade. Enquanto isso, o infiltrado do dono começa a perceber que esse novo jogador é bastante capaz. Como sempre foi mentira abrir a luva ao arremessar, agora sua mente vai acreditar que deve fechá-la ao lançar, criando uma peculiaridade nova. Assim, eles reduziram a diferença facilmente, deixando o velho desesperado. Chame Yoshida rápido para pedir desculpas se preciso, mas voltar ao jogo e atrapalhar a estratégia. O protagonista aceita sua volta ao time e o jogo segue. Eles rebatem o chute do protagonista, mas Yoshida, desafiando seu chefe, joga como um deus e defende tudo.
Assim, o adversário perde a vantagem e pela primeira vez em 11 jogos, Liu Arun vira o jogo. Yoshida desobedece seu chefe e o protagonista questiona o motivo, já que ele recebe para isso. Para Yoshida, porém, o dinheiro não é prioridade. Ele queria que o novo jogador egocêntrico que ele despreza perdesse. No entanto, em meio a toda essa arrogância, ele é capaz de perceber que há um cara sereno que mantém a calma e aproveita as oportunidades. Isso lhe causa inveja, porque há muito tempo, quando ele tentou se tornar um bom arremessador, recebeu uma proposta para trapacear. Ele aceitou, o dono descobriu e desde então ele nunca mais teve algo genuíno, apenas seguia ordens para não ser demitido. Então ele diz que provavelmente esse será seu último jogo com o time, por isso quer que todos deem o máximo para poderem vencer. Para o Prota, não é simples, seu corpo não responde mais. Ele está no limite depois de liderar 8 pessoas por tanto tempo. Mesmo pedindo substituição ao entrar, não aceitam porque ele é o único arremessador disponível. Assim, em um ato insano, ele retorna ao campo e lança a bola direto na cabeça do rebatedor. Não com força, só o bastante para enlouquecer os jogadores. E enquanto ele vai se sentando no banco, porque sabe que será expulso, seu treinador o culpa, mas diz a eles que neste momento ainda tem uma ótima opção, pois organizou tudo isso para que Yoshida possa mostrar aquilo com que sempre sonhou. O presidente fala com o protagonista dizendo que, jogando Yoshida ou não, a dívida vai recair sobre ele, multiplicada por 4. O protagonista aceita as condições, enquanto Yoshida cede à pressão de vencer pelo time. O protagonista, nas arquibancadas e de roupa casual, em cerca de 2 minutos diz para ele não tentar vencer, mas mostrar que sabe rebater. Por isso, ele faz o que quer. Ele acerta uma bola com tanta força como sempre sonhou, destruindo o taco no processo até o receptor, que é pego de surpresa. Ao passar a bola para a primeira base, vence pela primeira vez em 11 jogos. Claramente, depois disso, o presidente tenta reclamar com Yoshida, mas ele paga sua dívida, e naquele momento ele mesmo pede demissão do time para poder recomeçar do zero. Mesmo que seja nas ligas menores, o cara fica com tanta raiva acumulada que faz com que o contrato do Prota seja modificado de forma totalmente injusta. Agora ele deverá obedecer ao treinador sem questionar. As corridas pagas serão diferentes. E além disso, finalmente dependendo da importância da partida será o salário, ou seja, nem todos os jogos vão pagar o mesmo valor para ele. Tudo isso são desvantagens para a toa. Ainda assim, ele aceita, pois no dia seguinte o presidente anuncia um jogo contra um dos melhores times do país nos últimos 3 anos. Os Mariners possuem os 3 rebatedores mais fortes em sequência, com destaque para o perspicaz Takami. E para colocar ainda mais pressão sobre o protagonista, ele terá que jogar partidas seguidas até que seu corpo não aguente mais. O único dirigente contrário sabe que é abuso, mas o velho segue no comando. Chega o dia do jogo. Todos estão assustados com as estatísticas anteriores dos Mariners. Para o protagonista, que vive dormindo ou fumando, esses números não importam. Os Mariners de hoje são diferentes do passado, eles devem focar no presente e ver o que acontece. Ele exerce mais pressão, mudando a expressão dos outros. Eles percebem sua confiança, o que os deixa confiantes também. Com olhares mais desafiadores para um rival, convencido de que os Lycaons precisam de pelo menos 10 anos para chegar perto do seu nível. Por isso, no início do jogo, ele não escala os rebatedores mais fortes. Isso deixa o protagonista irritado, então ele começa a deixar passar um por um, tentando fazer com que os 3 mais fortes cheguem. Isso também os incomoda, pois ele é egocêntrico, mas Takami se impressiona com sua audácia. Por isso, o treinador dá o que ele quer e manda o invicto Thomas para dar uma lição no falastrão. No entanto, está longe do esperado. A bola rápida parece mágica, e assim Thomas acaba sendo eliminado. O gigante parece ser o que mais fala, já que não consegue acreditar que não conseguem defender chutes tão óbvios. Mesmo se esse cara rebater se antecipando, as rebatidas não saem tão boas. Ele acaba eliminado e ainda quebra os tacos. Resta apenas o duelo aguardado com o prodígio Takami, que começa sem muita emoção com 2 strikes. Mas é porque o garoto está tentando descobrir por que esses arremessos aparentemente simples. E embora acabe sendo eliminado, ele percebe várias coisas. E a primeira é que não são arremessos simples. O cara controla os giros da bola antes do contato, permitindo direcioná-la para baixo, mais devagar ou mais rápido, conforme ele quiser. Os outros jogadores nem percebem isso, eles simplesmente vão sendo eliminados um após o outro. Embora ninguém esteja anotando nada, o público está do lado do Toa, que está controlando um time inteiro. Todo mundo fica animado, mas o Prota sabe que esse jogo vai ser tudo, menos um mar de rosas. Enquanto o gigante quebra seus tacos de raiva, eles notam que são mais grossos que o normal. Takami percebe algo com um taco maior por conforto.
Ao notar a desvantagem, mesmo sem estar perdendo, decide arriscar, já que Towa usa 2 tipos de bola rápida. Assim, orienta os colegas a esvaziarem a mente para não serem lidos. Com um só movimento do taco, tentem rebater, pois aqui, curiosamente, o próximo rebatedor acerta a bola pela primeira vez na partida. E assim se iniciam as estratégias de Takami, fazendo com que usem um taco do gigante para que o peso compense esse desvio que Towa aplica na bola para baixo. No entanto, a felicidade deles não dura muito, porque claramente com o gigante isso já não funciona, e o loiro percebe o pequeno truque deles. Agora Takami é o último a rebater, é hora de finalizar. De forma épica, os prodígios se reúnem novamente, mas os 2 primeiros arremessos resultam em strike. Isso é ruim para os Mariners, mas Takami parece calmo, porque já sabe que seu truque foi descoberto. No entanto, ele retorna ao bastão normal, levando Towa a cair na armadilha com um grande contra-ataque. A vitória está garantida, no entanto não termina assim. O terceiro strike acontece e Takami é eliminado. Enquanto está paralisado, ele percebe algo, e é que o cara não só controla a rotação da bola para baixo, mas também para cima. Ele se preocupou com tudo, menos com essa opção, e por isso foi derrotado. No final, os Lycaons conseguiram marcar o único ponto do jogo, conquistando a vitória contra um dos times mais poderosos do país. Enquanto isso, o Prota não cedeu nenhuma corrida em todos os seus arremessos, por isso seu salário anual, mesmo com todas as desvantagens que ele tem, chega a 555 milhões de ienes. O presidente não sabe como reagir, mas sabe que o jovem seguirá para seu destino e tentará algo. Takami gostou do duelo, parabeniza o protagonista, mas avisa que o verdadeiro desafio está só começando. No entanto, isso ficará para a segunda parte, pois é aqui que terminamos com esse anime incrível sobre beisebol, que eu ainda não tinha trazido para o canal. História simples, grandes personagens e animação de qualidade com expressões épicas e caretas. Se vocês gostarem e quiserem mais, trarei a continuação. Quando chegarmos a 2.000 curtidas, ela sai imediatamente no canal. Como sempre, espero que aproveitem a série e os detalhes que deixei de fora da minha parte. É só isso, e enquanto esperamos por mais capítulos deste Donwa, deixo vocês com outra dessas histórias, que na verdade é muito boa e bastante desconhecida. Começamos este contexto com esse treinador desconhecido, de aparência de mendigo, que um dia decidiu que transformaria um pequeno time de amadores em um digno de profissionais da Inglaterra no futebol. Por isso, esse dirigente chamado Goto, que percebeu sua mentalidade, quer recrutá-lo para salvar seu time, Stoke United. Até as crianças sabem como eles estão arruinados, pois a cada derrota perdem mais torcedores. O que não sabíamos é que ele é filho do presidente desse clube, que ele já havia deixado há muitos anos. Mesmo assim, seu olhar mostra confiança e capacidade. Quem já o conhecia se emociona ao ouvir seu nome. E é que nesse time tão fraco, ele foi um jogador da velha guarda que o levou à glória por algumas temporadas. Mas ao abandoná-lo pelo futebol estrangeiro, o clube ficou sem rumo e a torcida o culpa pela situação atual. Eles não o querem, só confiam em Murakoshi, o jogador que decidiu ficar para que o time não morresse. Tudo o que ele faz é criticado, por isso quer ser ainda mais criticado, fazendo com que os jogadores comecem uma competição de velocidade em duplas, e quando tem os resultados, escolhem os jogadores mais rápidos. Deixando todos os experientes de fora, o cara só quer ver o mundo pegar fogo, e para provar que está certo, organiza um jogo entre os titulares e os reservas, enquanto o assistente do treinador está arrancando os poucos cabelos que tem. Tatsumi indica aos novatos que aqui começa o caminho deles para matar gigantes, simplesmente mostrando o plano mais arrogante. A partida começa sem que os jovens usem a velocidade para a vantagem. Eles apenas defendem com ferocidade, destacando Tsubaki. No entanto, parece que eles têm medo de atacar, passando a bola sempre que podem. Pelo menos até que Murakoshi percebe e sente a respiração de seus companheiros. Eles testavam sua resistência até o capitão pedir para reduzir a intensidade. Tatsumi dá a ordem para iniciar um jogo agressivo, em um ponto onde Murakoshi já não tem nem mobilidade para comandar sua equipe. Eles estão muito cansados, o adversário percebe que o treinador acabou de dominá-los completamente. Então, cheios de frustração, com tantos anos de esforço pela equipe, eles se retiram, e para completar, tiram a braçadeira de capitão do Murakoshi. Eles o confrontam, e então Tatsumi revela que já é psicólogo há muitos anos. A motivação literalmente a mãe do time. Ela deve deixar isso para ele e focar no que faz melhor, jogar bem, e para isso precisa encontrar seu futebol. Esse cara é estranho. Ele te dá conselhos assim?
No dia seguinte, ele deixa todos treinando como quiserem. Enquanto isso, Tatsumi vai embora por causa do frio para tomar café. Isso cria uma situação em que quem quer liderar, como esse careca, briga com os outros. Para animar, Tatsumi faz todos jogarem com uma bola só, forçando os novatos a mostrarem personalidade. A tensão cresce até a chegada de Prince, o preguiçoso do time. Porém, um milionário extrovertido e chamativo que atrai todos acaba sendo interessante para Tatsumi. Por isso, com um amistoso contra um campeão de Tóquio se aproximando, ele decide torná-lo capitão. E é curioso, porque o cara faz uns passes insanos, então ele pega os novatos que quer e os faz correr conforme sua conveniência. Analisando a velocidade, controle e tudo mais deles. Quando pode chutar, faz sem piedade. Chega o dia de enfrentar o campeão Tokyo Victory, cuja torcida é claramente muito maior que a do Eto'o. Mas são esses os jogos que Tatsumi gosta, especialmente quando não pode vencer e seus jogadores questionam suas decisões. Enquanto o adversário zomba, já que tantas mudanças no time são ridículas, como o novo capitão afeminado. Ele sabe o que faz e mesmo recebendo todos os passes, sabe avançar. Mesmo com o zagueiro Mochiya pressionando, ele observa o atacante e com um toque de calcanhar, Baki surge de trás e chuta, mas não marca o gol. Mas ele os deixa meio assustados. Mudando aqui a expressão de Mochiya, que agora está falando sério, e é que seu Baki é o jogador que ninguém vê. Mas ele treina todas as noites, por isso Tatsumi o respeita, mesmo com suas limitações. Ele é profissional, mas precisa do empurrão do treinador para se transformar em um atacante que surpreende a todos ao avançar. Claro que todos vão atacar, mas ser bom não garante que ele seja o artilheiro. Um drible que o adversário cai completamente, já que basta um passe para ele marcar esse golaço. Ninguém esperava isso, nem o técnico rival. Mochiya está disposto a mudar a estratégia. Aos 2 minutos ele comete uma falta polêmica que prejudica o gol conquistado com um chute. E aqui está o problema, pois o time tem um espírito de derrota que rapidamente os desanima, já que estão acostumados. E é aí que Tatsumi entra para motivá-los. Antes de sentirem medo, devem causá-lo. É o único momento em que o careca é útil. Com toda aquela gritaria dele, ajudando o time a ficar mais ofensivo, a intensidade das equipes aumenta. No entanto, Tatsumi só tem suas últimas substituições e já decide deixar que o time se vire, sendo o Baki o mais ativo. Mas justamente por isso, ao correr para disputar uma bola, ele acaba trombando com o goleiro, o que resulta em um gol a 5 minutos do fim. Murakoshi percebeu que motivar exige ação. Mesmo discreto quase todo o jogo, ele pega a bola atrás, avança com 2 dribles e chuta forte. Permite que todo o esforço da equipe seja comemorado com um empate contra um time assim. Por isso, te faço recuperar a braçadeira de capitão enquanto comemoram e aguardam os próximos jogos, que serão mais difíceis. Por isso, Tatsumi aumenta a pressão, e na conferência dos 16 presidentes faz um discurso egocêntrico, diferente dos demais, pois podem estar no fim da tabela. Mas por isso mesmo, a humilhação será grande quando eles derrotarem cada gigante que enfrentarem. Todos o encaram com reprovação, exceto o velho com quem passa a tarde conversando sobre futebol. Ambos claramente são gênios. Sem saber que o cara é o técnico atual da seleção do Japão. No entanto, não resta muito tempo, já que a abertura da liga está chegando e eles vão jogar em um estádio lotado. E essa jornalista é interessada em Tatsumi e seu time, mas o jogo está difícil com um técnico tão calculista. E mesmo que no começo Eitu consiga manter um ótimo nível, até com alguns chutes, tudo muda quando o adversário começa a controlar a partida e o que parecia um cruzamento normal se transforma em um golaço do nada. Sentindo-se superados, os torcedores frustrados veem o time levar vários gols em poucos minutos. Todo mundo perde a fé. A jornalista, emocionada com as palavras de Tatsumi na coletiva, desanima ao pensar que era só conversa fiada. Fazendo muitas perguntas, ele apenas reforça que é confiável. Mesmo assim, perdem o próximo jogo sem marcar, enquanto o careca culpa os outros, especialmente Tsubaki, que não vive boa fase. Ninguém pode negar que eles não estão jogando bem. Goto sabe disso, então o protagonista pergunta quantos jogos pode perder antes de ser demitido. O próximo jogo terá o careca no banco. Ao desobedecer os treinos de Tatsumi, vencer se torna mais difícil. Apesar de marcarem um gol, perdem o jogo. A situação só piora e, para completar, Tatsumi decide fazer outro jogo para decidir novos titulares. Vendo que isso não teve resultado no jogo anterior, o careca não aguenta mais e sai do clube, sendo seguido por seu amigo. Esse cara é mais razoável e diz que algo não funciona com eles, então assistem ao próximo jogo nas arquibancadas.
Mesmo que Etu não se destaque com Tsubaki, que está um pouco desligado, Tatsumi permite que cada jogador encontre seu próprio estilo. E é isso que essa dupla não conseguiu. Enquanto os outros avançam, eles continuam com esse espírito de perdedores. Quando eles levaram aquele primeiro gol da liga, eles admitiram que ficaram totalmente assustados de avançar. Mesmo assim, os defensores atuais do jogo ainda são inexperientes. E mesmo que Dori, o goleiro, esteja se esforçando ao máximo, eles acabam sendo derrotados novamente. Eles sabem que precisam voltar e deixar esses medos para trás. O treinador percebe a mudança na aura e os escala para a próxima partida. Aos poucos, o time começa a se consolidar. Como perdem de novo, os diretores querem demitir Tatsumi e a torcida quer agredi-lo. E embora Murakoshi queira assumir, ele está ciente de que também deve lidar com o ódio. Felizmente, Gotou intervém e acalma as coisas. Jogadores como Suaki sentem culpa por não fazer gols. No entanto, Murakoshi diz a ele que se Tatsumi está deixando os dois jogarem, é porque confia que eles vão encontrar o seu futebol. E é que ele passa todas as noites estudando os adversários que enfrenta. Então passamos para o dia seguinte, onde a jornalista continua depositando sua confiança e passando vergonha ao escrever artigos a favor de Etu. Ela se arrisca por Tatsumi, que pode estar diante da partida que enterre de vez sua carreira contra o Nagoya. Com um técnico que fracassou no ETU, mas agora tem sucesso e confiança com o novo time, ele está com o ego alto, especialmente porque há jogadores contratados de nacionalidade fácil de adivinhar. Tatsumi possui uma aura diferente, algo que todos percebem. Então ele começa essa partida no ritmo dos brasileiros, que só murmuram sobre o quanto seus rivais devem estar desesperados para vencer. E é que quando os três tocam na bola, já se torna um perigo para os protagonistas. Mas isso eles já sabem, e por isso mesmo é o momento de manter a calma. Os brasileiros impressionam com seus movimentos, mas percebem que avançar até o gol adversário não é fácil. E é que os defensores de Etu estão decididos a parar tudo o que se aproximar. Além disso, Dori é uma fera, conseguindo evitar que entrem gols, mas também sem a possibilidade de atacar. Isso não trará vitória, como diz a jornalista, pois qualquer descuido resultará em gol. Durante uma falta, o técnico adversário aproveita para mudar para um jogo com os laterais, decidido a mostrar que pode humilhar o time do qual foi demitido, já que, como eu disse, não deixaram ele contratar seus jogadores estrangeiros. Por isso, o presidente do ETU quer ser surpreendido por Tatsumi. Com a nova estratégia, jogadores como Pepe ficam livres da marcação. Ele vai chutar um daqueles tiros certeiros, mas parece que Tsubaki God apareceu. Para detê-lo com a parte do corpo que precisar usar, ele faz isso algumas vezes, enquanto o time decide que também deve dar tudo de si, mas apenas defendendo. Isso já é estranho para a jornalista, que sabe que Tatsumi tem um plano, porque se não for assim, logo eles vão levar um gol por mais esforço que façam. Assim termina o primeiro tempo. Tsubaki recebe o respeito dos brasileiros por literalmente dar o máximo de si pelo time. Apesar do jovem não entender, o problema é que, além de algumas instruções, Tatsumi só pede que continuem jogando igual neste segundo tempo, mesmo após tantos perigos de gol. Enquanto isso, Nagoya acha que controla o jogo e fica confiante demais para o segundo tempo. Mesmo com a mesma estratégia, Etu passa a ler melhor os adversários e, apesar da pressão, eles reagem. Então, o atacante do Nagoya, um japonês agressivo, leva a bola e encontra espaço para chutar. Se não fosse pelo carrinho monumental de Tsubaki, que começa a arrancar alguns gritos de emoção nas arquibancadas. Sua aura domina o jogo, ele sabe onde cada jogador está mesmo, sem olhar para o chão. É pelo nervosismo percebido pelos brasileiros, mas há outro fator que os impede de jogar normalmente. E é aí que um deles percebe que nem ele nem Pepe estão sendo marcados pelo adversário. O alvo de Etu é Carlos, um jogador que não se destaca muito, mas que é o armador das jogadas e não conseguiu passar do meio campo. Então eles precisam se movimentar, mudar a formação, e na jogada seguinte fica claro que esse era o problema. Eles conseguem fazer uma tabela de passes que leva os protagonistas junto, e com uma finta cuidadosamente calculada, encontram um espaço para o chute. Mas essa foi a única indicação que, neste segundo tempo, que quando eles percebessem o erro, todos iriam avançar. E se conseguirem evitar esse chute, terão a oportunidade perfeita e única no jogo de atacar. Os brasileiros se assustam porque, estando todos no ataque, a bola chega até Prince, que está com a defesa em cima, mas não vai perder a oportunidade. E quando sobra o rebote, Baki aparece de trás para enterrar essa bola. Todo mundo fica paralisado enquanto ele desequilibra tudo o que se esperava da partida. Sem Carlos na defesa, Parte ficou fora na volta, e o jogador da equipe se molhou. Uspokada, Active com uma que padismin, gente.
No entanto, os minutos continuam passando, então ele precisa aperfeiçoar a precisão. Ou será que vão perder aquela invencibilidade que tinham na liga? E embora Eto'o esteja defendendo perfeitamente, eles já começam a fazer mais chutes ao gol do que o normal. A pressão está fazendo efeito, a bola não sai da área de Eto'o, e por mais que Dori seja a fera, o gol está mais perto do que nunca. Se não fosse porque Tsubaki arranca com a bola, e enquanto avança, entende tudo o que Tatsumi lhe dizia. Quando se perde o medo, ele fica consciente de cada adversário, enquanto sua cabeça lhe dá ideias de onde deve se mover para fazer o passe, até mesmo alguns dribles. Tudo isso praticamente em câmera lenta. Ele está na área e quando entra é imparável, dribla Carlos como se fosse um jogador ruim, avança entre as linhas e mesmo que um último defensor o detenha. É uma jogada tão boa que abre um espaço gigante para Prince, que após o rebote dispara aquele foguete impossível de defender. Após sentenciar a partida, os minutos seguintes são puro desespero e o técnico não acredita no que vê. A emoção toma conta dos torcedores ao ver o time, antes só perdendo, vencer o favorito. Os repórteres em Nagoya não possuem fotos do real vencedor. Enquanto Tatsumi demonstra superioridade, seu rival não sabe como reagir. Tatsumi até zomba mentalmente, mas sabe que a vitória foi apertada. Eles precisam continuar melhorando, porque daqui pra frente vai ficar mais difícil. Enquanto os brasileiros parecem ofendidos, na verdade eles respeitam o bom futebol de camisa com o jogador mais valioso da partida. Um cara que nos campos é um gênio, mas seja com uma mulher ou numa simples entrevista, ele se transforma numa pilha de nervos. Um jogador assim, com humildade, é o que a torcida precisa no final e que acaba sendo o destaque em cada partida. Cada vez mais pessoas se apaixonam por seus jogadores e antigos torcedores desejam reviver a época de ouro. Só resta comemorar esse momento enquanto Tsubaki sabe que agora o time está no caminho certo. A mentalidade já está definida e por serem inferiores, cada jogo será mais emocionante. Ao ter a oportunidade de derrubar alguns gigantes, ainda mais com o próximo jogo, que promete ser bem difícil. Até aqui a primeira parte desse anime é muito subestimada para sua qualidade, ele emociona e diverte. A animação não é nada ruim, e acima de tudo, a história te prende como deve ser. Animes como esse são aquelas joias que você deve assistir se está cansado do mesmo de sempre. Se este vídeo chegar a 3.000 curtidas, trago a segunda temporada imediatamente para aproveitarmos juntos. Da minha parte é isso, espero que tenham gostado do vídeo, assim como eu gostei de fazê-lo. E como disse meu pai, os